Ora viva, Manuel Moreira, Medicina Tradicional Chinesa, Macrobiótica, Arte de Viver com Saúde de alto nível. Hoje quero-vos apresentar aqui um tema muito interessante que é sobre decisões. Portanto, decisões ou dificuldade de decidir, né? E também, não só isso, como também, por vezes a pessoa decide, mas depois acaba por não concretizar, né? Então, eu vou explicar sobre as condições ideais para a pessoa tomar uma decisão, ou tomar decisões em geral, ser uma pessoa decidida, né? E também ser capaz de concretizar as decisões. Ora bem, em termos de medicina tradicional chinesa, a decisão em si é uma atribuição da vesícula biliar, em termos mentais e espirituais, não é o órgão físico, né? Mas está relacionado com a nível mental, espiritual, a nível energético. A vesícula biliar está relacionada com a capacidade de decisão, né? Então, inclusive, mesmo na cultura chinesa, quando uma pessoa é muito decidida, dizem que tem uma vesícula biliar grande, que tem uma grande vesícula biliar, né? Também, a nível do fígado, né? Portanto, o fígado é o par energético da vesícula biliar. Portanto, o fígado, a entidade mental e espiritual do fígado é o Hun, né? Que tem a ver com a capacidade de visão, a capacidade de antevisão, a capacidade da pessoa se projetar no futuro, de imaginar, né? A criatividade, por exemplo, né? Inclusive, o fígado é também responsável, portanto, pela estratégia, né? Estratégia, planeamento, organização, portanto, e inclusive é chamado, em medicina tradicional chinesa, como o general do corpo, né? O general do corpo e da mente, né? Então, se compararmos o fígado com a vesícula biliar, em termos de medicina chinesa, o fígado é considerado o órgão yin e a vesícula biliar é chamado víscera, em vez de órgão chama-se víscera, yang, né? Então, o yin está relacionado com planeamento, estratégia, né? A vesícula biliar com decisão, vamos para a frente, né? É parte yang, né? Entretanto, depois da decisão, há dois passos fundamentais para a pessoa concretizar ou atingir o pretendido com essa decisão, não é? Pronto, por exemplo, a pessoa querer curar uma doença, ou querer resolver um conflito, ou querer sair da pobreza, etc. Não é? Então, esses dois passos seguintes fundamentais são paixão e ação, né? Então, paixão está relacionado com os paixão está relacionado com o coração, né? Pessoa apaixonada, né? E a ação com os rins, né? Então, lembrem-se desta trilogia, né? Desta trinariedade: decisão, paixão, ação, né? Esse é um segredo muito importante, né? Para a pessoa concretizar as coisas, né? Então, decisão tem a ver, como já falámos, com o elemento madeira, fígado e vesícula biliar, tem a ver com aspirações para o futuro, a pessoa querer crescer, ter visão para o futuro, ter estratégia, ter decisões. A paixão tem a ver já com o elemento fogo, coração e intestino delgado, tem a ver com a consciência no sentido amplo, não é? Tem a ver também com alegria, não é? A pessoa alegre, está relacionado com o coração, não é? Tem a ver também com intuição, não é? E a ação tem a ver com o elemento água, portanto, tem a ver com rins e bexiga, portanto, a capacidade de ímpeto, de instinto, de força de vontade, de determinação, coragem, não é? Portanto, a ausência de medo, ou pelo menos saber ser capaz de ultrapassar o medo, não é? Porque o medo é uma emoção negativa relacionada com os rins, né? Portanto, aqui, em vez de medo, há que ter coragem, né? Conclusão: para tomarmos decisões acertadas e para sermos capazes de lhes dar continuidade e finalmente atingirmos aquilo que pretendemos, ou aquilo que queremos com essas decisões, né? Embora todo o corpo, mente, coração devam estar envolvidos e alinhados, portanto, há três órgãos fundamentais, falando da linguagem de órgãos, né? Envolvidos nesse aspecto, quer no aspecto físico, quer no aspecto mental ou espiritual. Portanto, como já falámos, portanto, os rins que determinam força de vontade, portanto, com a memória do passado, agindo no presente para construir o futuro, não é? O coração, que tem a ver com consciência e com paixão, portanto, em cada momento, a pessoa, em cada momento presente, não é? A pessoa está apaixonada, não é? Por aquilo que quer fazer. E a vesícula biliar, portanto, aquela decisão inabalável, portanto, voltada para o futuro, não é? Então é importante ter isso em mente, não é? Para as coisas avançarem, não é? Então, em primeiro lugar, portanto, para tomar decisões fortes, claras, inabaláveis, portanto,
primeiro aspecto, quanto mais difícil ou de sofrimento for a situação atual, tanto mais forte, mais determinada, mais potente será a decisão. Né? Por exemplo, quanto mais alguém estiver na miséria, por exemplo, né, mais vontade terá de ficar rico, evidentemente. Né? É o caso, por exemplo, de grande parte dos milionários. É assim que sonham, sonham e concretizam a riqueza, porque estão fartos de sofrer com a pobreza. Né? Também, por exemplo, um outro exemplo, quanto mais grave a doença ou o sofrimento, mais fácil e mais vontade é a pessoa ter disciplina para fazer tratamento, por exemplo. Não é? Agora, um outro aspecto, no caso de decisões que não sejam assim imediatas, porque há decisões que a pessoa tem de tomar imediatamente, se a pessoa está, por exemplo, num combate, corpo a corpo, não é? Vem um murro, a pessoa tem de decidir defender-se ou fugir para o lado, etc. Né? Pronto, mas aquelas decisões que não é para fazer naquele momento, é uma pessoa para uma decisão para uma coisa que queremos fazer amanhã, ou queremos fazer daqui a um mês, ou daqui a um ano, né? Então aí a pessoa pode procurar aconselhamento com alguém competente, obviamente, né? Ou poderá também fazer uma pergunta ao I Ching, né? Portanto, que é o chamado livro da adivinhação chinesa. Né? Por exemplo, tenho aqui, estou a ver aqui a magia do I Ching, a sabedoria oculta da tradição chinesa. Este livro, né? Há muitos livros sobre, muitas edições sobre este mesmo livro. Né? Assim, portanto, a decisão será levada mais a sério. Né? Um outro aspecto, para qualquer decisão, tanto imediata ou não, portanto, essa decisão deverá ser coerente, portanto, com os nossos valores, com as nossas convicções, né? Com os nossos sonhos ou objetivos, né? Com o nosso propósito de vida, com aquilo que em japonês se chama o Ikigai, né? Aquilo que a gente quer fazer, aquilo que é a nossa autorrealização. E também deve estar de acordo e alinhado com as nossas capacidades, sejam as nossas capacidades inatas, né? Sejam as nossas capacidades adquiridas. Portanto, ou seja, resumidamente, devemos seguir o nosso coração, né? mais do que seguir a razão ou o intelecto, né? É importante seguirmos o nosso coração, portanto, aquilo mais do que nos dá gosto ou prazer imediato, não é? Portanto, apenas focado nos sentidos. Tem de ser uma coisa mais potente, que esteja mais para além disso, não é? Também, um outro aspecto a ter em conta é que a decisão deve estar o mais possível de acordo com as leis naturais, não é? Portanto, com a justiça universal, com o que é justo e correto, não necessariamente em termos enfim, da legislação em vigor, isso também, claro, deverá ser tido em conta, mas o mais importante é de acordo com as leis da natureza. Não é? Então, por exemplo, respeitar o princípio Yang. Então por exemplo, sabemos que Yin atrai Yang, Yang atrai Yin, né? Positivo atrai negativo, negativo atrai positivo. Polos do mesmo nome, em contrapartida, repelem-se. Né? Então é importante a pessoa perceber isso. Né? Seja para resolver uma luta corpo a corpo, seja para resolver um conflito, uma negociação, é importante perceber isso. Se uma pessoa, por exemplo, está a ser muito agressiva connosco, não é? Então é importante estrategicamente a pessoa procurar ficar calma, não é? Se a gente fica tão excitado com uma pessoa, né? Yang repele Yang, então vamos criar mais problema. Então isto é uma lei natural, né? Não tem nada a ver com as leis do governo, coisa parecida. É lei natural, né? Também, por exemplo, o princípio da alavanca, mínimo de esforço para o máximo resultado. Se a pessoa quer ter bons resultados, não vai estar a gastar, por exemplo, dinheiro imenso para colher uma coisinha de nada, não é? Está a ir contra as leis da natureza, não é? Também o princípio do Wu Wei. O Wei é um termo chinês que significa nada a fazer, mas nada a fazer muitas pessoas não entendem o que isso quer dizer. Portanto, quer dizer a pessoa preparar as coisas para que depois as coisas corram naturalmente, fluidamente por si. Né? Então é deixar as coisas fluírem, seguindo o fluxo da natureza, né? Seguindo os acontecimentos, sendo flexível, adaptar-se às circunstâncias. Né? Não é ser frouxo. Não é prescindir daquilo que quer, não é isso, não é? A pessoa deve ter estratégia, deve ter intenção do que quer fazer, deve dar continuidade às suas decisões, não é? Mas ser flexível, portanto, e não desperdiçar energias, por exemplo. Não é?
Também um outro aspecto a ter em conta é que a decisão tomada durante se for tomada, por exemplo, durante uma cerimónia ou um ritual, né, terá mais probabilidades também de ser bem sucedida, né? Portanto, de ser cumprida, portanto, de ser levada até ao fim. Né? Por exemplo, uma cerimónia de casamento, não é por acaso que se faz uma cerimónia de casamento, não é por acaso, não é? É porque sabe-se que, quer dizer, mesmo assim, claro que pode falhar, não é? Mas se não tiver cerimónia nenhuma, é mais fácil de falhar, não é? Então, assumir um compromisso público, portanto, no caso do casamento, por exemplo, né, obriga a pessoa a tomar uma decisão mais consciente, não é? A pessoa tem de pensar, tem de convidar as pessoas, etc. Então, a pessoa não vai andar assim a brincar, quer dizer, a fazer as outras pessoas perder tempo e dinheiro, quer dizer, para depois não cumprir nada, não é? Portanto, torna a pessoa mais consciente e mais responsável, não é? Mesmo, por exemplo, aquela cerimónia de passagem de ano, né? Por exemplo, a pessoa comer 12 passas e pedir um desejo para cada mês, quer dizer, isso, bom, não devemos também confundir aqui, uma coisa é desejo, né? Em vez de desejo deveria ser necessidade, né? Porque desejo, a palavra desejo está muito associada aos sentidos físicos, né? Prazer físico imediato, né? Então isso não é nada comparado com sonhos, com objetivos assim mais grandiosos, não é? E por outro lado, aqui também é diferente de uma decisão, uma coisa que a pessoa decide que quer ir mesmo para a frente, uma coisa, gostava e tal, desejo, não é? Portanto, é diferente, não é? Pronto, mas de qualquer maneira, pronto, havendo uma cerimónia, que eu quero explicar é que torna-se mais fácil da pessoa levar isso mais a sério, não é? Também um outro aspecto, a força e determinação de uma decisão será tanto maior quanto maior for a autoconfiança da pessoa, não é? Há quem diga crença, não gosto da palavra crença porque está muito associada à religião, não é? Então, com todo respeito para religiões, não é? Mas eu gosto de consciência, não é? Então, é importante a autoconfiança da pessoa, portanto, nas suas próprias capacidades, não é? Então, por exemplo, uma história muito importante para a história da vida de Thomas Edison, né? Um dos maiores inventores da história da humanidade, né? Então, em criança, um dia, Edison chegou, quando era criança ainda, chegou a casa vindo da escola com uma carta do professor para a mãe, né? Então, ao ler a carta, a mãe não conseguiu evitar lágrimas e começou a chorar, né? Então, Edison ficou assim um bocado assustado e perguntou o que é que estava escrito na carta, né? A mãe respirou fundo, né? E então leu a carta em voz alta e disse assim, como se estivesse a ler aquilo, né? O seu filho é um gênio. A escola é muito pequena para ele e os professores não conseguem acompanhá-lo. Por favor, ensine você mesma, né? Isto foi o que a mãe leu para a criança, né? Então, passados muitos anos, Edison tornou-se um dos maiores inventores da história, tendo inventado, por exemplo, a lâmpada de incandescência comerciável, né? Com um filamento de tungstênio, portanto, como se usa hoje em dia, que pode chegar até aos 3.000 graus centígrados de temperatura, né? Portanto, entre mais de 1.000 patentes registadas em seu nome, né? Em nome de Thomas Edison, né? Então, após a morte da mãe, Edison encontrou, assim, num canto da gaveta, um papel dobrado. Então, foi a abrir, então, era aquela antiga carta de criança, né, que o professor tinha enviado para a sua mãe. Então, mas ao ler, então, Edison ficou curioso, né? Ficou curioso, mas ao ler a carta, verificou que o conteúdo era diferente do que a mãe tinha lido, não é? Então, sabe o que é que a carta dizia? Não é? Dizia assim, o seu filho, o professor escreveu para a mãe do Edison, não é? O seu filho é estranho e tem problemas mentais, não é? Não o queremos mais na escola. Então Edison chorou durante horas, né? Depois de ler aquilo, né? Então escreveu no seu diário, Edison era uma criança estranha, mas graças à coragem de uma mãe heroína e dedicada, tornou-se no gênio do século. Ou seja,
A mãe fez com que o filho tivesse autoconfiança, né? Se ela fosse a ler o que estava na carta, tinha tirado confiança ao filho, se calhar em vez de um grande gênio, um grande inventor, tinha sido uma pessoa vulgar qualquer, né? Que hoje eu não estaria aqui a falar nela, né? Muito, muito interessante esta história histórica mesmo, né? Incrível, né? Então, agora, em segundo lugar, então, depois de tomada uma decisão, né? Depois de tomada uma decisão, portanto, é necessário pô-la em prática, né? Portanto, e agir de forma rápida, né? E se for coisa que demore tempo a executar, para executar em dias, ou meses, ou anos, então é necessário agir de maneira regular, diária, com ritmo, né? Consistente, com perseverança, com paciência, com determinação, com foco, com paixão, né? Então, para tal, para além de energia e espírito dos rins, portanto, a tal força de vontade, tal energia dos rins, né? E do coração, paixão, né? Então, são fatores determinantes também. Portanto, primeiro, por exemplo, criar uma rotina diária, né? Semanal, mensal, etc. Então, executar algo à mesma hora, por exemplo, para criar ritmo, para criar condicionamento, para o corpo se habituar, né? O mais espontaneamente possível, né? Executar algo ritual também, né? Também ajuda, né? Também dizer alguma afirmação positiva diariamente, por exemplo, voltado para o espelho todas as manhãs ou todas as noites, ou manhãs e noites, né? Antes de dormir, por exemplo, dizer, por exemplo, sou um vencedor, sou um vencedor, sou um vencedor, sou um vencedor, repetir 3 vezes, por exemplo, né? Então, isso vai, portanto, vai fazer com que a pessoa se sinta vencedor, né? Convém que a pessoa diga aquilo com convicção, né? Também fazer algo de modo que não possa voltar atrás, né? Portanto, é conhecido o caso histórico, não me lembro agora do general que fez isso, né? Mas lembro de ter lido que um general, após atravessar um rio para invadir um país na outra margem, né? A seguir destruiu a ponte que ele tinha construído assim na hora para atravessar o rio, né? Então destruiu a ponte para nem ele nem os soldados voltarem atrás, né? Então é muito importante a pessoa tomar essa decisão irrevogável, né? Essa atitude torna assim a decisão irreversível, né? É muito importante esse aspecto, né? Também um outro aspecto, tomar consciência e perceber que milagre significa 1000 vezes, né? Como dizia o meu grande mestre, o professor Tom Kikuchi, né? Milagre significa 1000 vezes. O que é que ele queria dizer com isso? Repetir, 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 né? Repetir não é repetir de uma maneira assim mecânica à toa, né? É aperfeiçoando cada vez, aperfeiçoando mais, né? Como fez o Edison com a lâmpada de incandescência, né? Cada vez que ele se errava, cada vez que não dava como ele queria, em vez de ficar descoroçoado, em vez de ficar desanimado, dizia, pronto, já sei mais de uma vez, já sei que desta maneira não dá, né? Em vez de ver o lado negativo, pensando que não tinha conseguido, via pelo lado positivo, dizer, pronto, já sei que desta maneira não dá, então vou experimentar de outra. A seguir fazer de outra maneira, não dá, pronto, já sei que desta também não dá. Até que descobriu aquilo que queria, né? Então, portanto, ou seja, quando repetimos 1000 vezes algum treino, por exemplo, né, tornámos-nos mestres, ou tornámos-nos artistas, ou tornámos-nos inventores, ou tornámos-nos sábios, ou tornámos-nos iluminados, digamos assim, né, dependendo da área em que a gente esteja a treinar. Né. Por isso, que tal admitir, perceber a possibilidade, por exemplo, de transformação ou transmutação alquímica, né? Então, pensando em alquimia, né? Transformar um outro metal em ouro, por exemplo, pode ser real ou pode ser simbólico, né? Significando, por exemplo, a pessoa transformar a ignorância em sabedoria, por exemplo, né? Mas não é preciso ser alquimista, né? Para fazer transformações mais ou menos alquimistas. Daí o termo metamorfose, né? Então, por exemplo, mesmo tudo muda, né? Tudo no universo muda, desde o ar, desde a temperatura, desde as pessoas, tudo, né? Então, por exemplo, mesmo pedras, rochas, né? Tem transformação, tem metamorfose, né? Por exemplo, as pedras parideiras, né? Se calhar nunca ouviram falar em pedras parideiras, né? Olha, tenho aqui, olha, esta é uma pedra chamada pedra parideira, né? Então, as pedras parideiras
Portanto, são umas rochas graníticas, né? Ora, deixa-me colocar aqui para explicar melhor. As pedras parideiras são umas rochas graníticas que existem, que é isto que está aqui, né? Que existem aqui em Portugal, em Arouca, no distrito de Aveiro, que faz fronteira com o distrito de Porto. Portanto, nessas rochas formam-se ao longo de muitos milhares de anos, né, nódulos biotíticos de formato discoide biconvexo. Isto que estão a ver aqui? Forma-se isto, né? Então, isto pode ter um diâmetro desde 1 cm a 12 cm, né? Esta tem 4 ou 5 cm, né, de diâmetro, né? Então, e de tempos a tempos, quando os nódulos já estão formados, soltam-se assim como um tiro, tac, né? Como um tiro da rocha-mãe, como se fosse um parto, né? Então, daí chamarem-se a estas rochas, né? Aqui, estas rochas-mães, pedras parideiras, né? Visto que vão parindo aqui estes nódulos, né? Estão a ver aqui, ó, aqui um outro nódulo, né? Ó, aqui já tinha um que saiu, né? Tem aqui uma covinha de um que saiu, né? Muito interessante, né? Então, isto é um exemplo da natureza de transformação, não é? Então, também um outro exemplo, por exemplo, nas plantas, as sementes, né? A semente dá origem à germinação, depois ao crescimento, depois a planta adulta, né? Por exemplo, nos insetos, né? Nos insetos, por exemplo, nas borboletas, bichos da seda, tem o ovo, depois o ovo transforma-se em larva, depois em crisálida e depois aparece a borboleta ou bicho da seda, por exemplo, né? Por exemplo, nas rãs, nos sapos, nos peixes, né? Temos o ovo, depois o embrião, depois o girino e depois a rã, ou o sapo, ou o peixe, né? No caso do ser humano, temos o óvulo com o espermatozoide, depois o embrião, o feto, o bebê e depois a pessoa adulta, né? Ou seja, conclusão, a vida é transformação, né? E não só vida, né? Tudo está em mudança, como falei, né? Tudo está em transformação contínua, ininterrupta, né? Então, portanto, daí a importância de estudarmos as leis de natureza, né? As leis que regem a energia, portanto, o chi, por exemplo, a energia vital dos animais, nas plantas, do ser humano, né? Então, portanto, sabendo disso, né, nós podemos conscientemente transformar, por exemplo, pobreza em riqueza, podemos transformar conflito ou ódio em acordo ou amor, podemos transformar doença em saúde, etc. Né? Por exemplo, estou a tratar uma senhora com cancro, né? O cancro na cabeça, né? Depois de várias cirurgias que já fez, finalmente acabaram por diagnosticar cancro, né? Depois de várias cirurgias que tinha feito ao nariz, né? Então, com o tratamento da acupuntura logo na primeira sessão, né? Ao fim passados uns minutos, desapareceu as dores, né? Ela já andava com um adesivo, portanto, para além de montes e montes de medicamentos, né? Por causa das dores, então, não resolveu, né? Então, com umas agulhinhas, né? Então, medicina tradicional chinesa, incrível, né? Então, durante 2, 3 dias, depois veio aqui já uma segunda vez, né? Disse-me que durante 2, 3 dias não sentiu dor nenhuma, né? Então, é muito importante, né? Perceber essas capacidades incríveis, né? Que existem, né? Então, resumindo, para tomar decisões e concretizá-las até ao fim, né? Então, é importante, primeiro, tomar 5 passos importantes. Né? Primeiro, tomar consciência, né? Tomar consciência do nosso estado precário, ou do que queremos mudar, né? ou transformar, e tomar também consciência das nossas capacidades fantásticas, né? Das nossas possibilidades de mudança, de transformação para melhor ou para o que queremos atingir, né? Também, em segundo lugar, segundo passo, avaliar e estudar a situação, né? A nossa própria situação, nós mesmos, né? Sei lá, por exemplo, o nosso estado de ânimo,
as nossas convicções, né? Aquilo em que acreditamos ou que estamos convencidos, né? O nosso estado financeiro, por exemplo, né? O nosso estado de saúde, né? Então, em primeiro lugar. Depois, também avaliar, estudar a situação do inimigo ou da resistência, né? E por último, estudar também e avaliar o terreno, né? Seja na vida militar, seja na vida empresarial, seja na vida familiar, etc. Né? O terreno, as circunstâncias, etc. Então é importante, né? Terceiro passo, tomar uma decisão adequada em função disso que foi estudado, né? Tomar uma decisão adequada para mudar, para transformar, para alcançar aquilo que queremos atingir, né? Quarto, planear, se for algo que seja demorado, né? Se não for aquela situação que a pessoa está luta contra o corpo, tem de decidir, tem de agir logo imediatamente, né? Mas se for coisa que seja para ser mais tarde, né? Então, planear a melhor maneira de fazer ou de executar o pretendido para alcançarmos o nosso objetivo, né? Quinto, fazer o que decidimos e planeamos, e se for algo para fazer sucessivamente, né? Treinar diariamente, aperfeiçoando sucessivamente, diariamente, até atingir a nossa meta, o nosso objetivo, o nosso sonho, né? Então, para além disso, para além do que já falei, né? Então, em termos, por exemplo, de medicina e acerca das possibilidades incríveis que existem, né? Existem múltiplas possibilidades, né, para atingirmos aquilo que queremos. Então, um exemplo concreto, objetivo, né? Por exemplo, em termos de fitoterapia tradicional chinesa, temos aqui esta fórmula T79, Searching Soul, né, que está à venda na nossa loja online, www.naturmed.com.pt, mas se tiverem dúvidas podem falar comigo. Esta fórmula de fitoterapia, portanto, tem apenas plantas medicinais, né? É útil, por exemplo, para problemas de depressão, falta de sentido de orientação, confusão mental sobre os seus objetivos, né? Problemas de relacionamento, dependência de outras pessoas, indecisão, né? Indecisão, a pessoa tem dificuldade em tomar decisões. Falta de força de vontade, a pessoa é preguiçosa, não tem vontade, não lhe apetece é morrer, apetece é suicidar-se, não tem vontade de fazer nada, não tem vontade de comer, não tem vontade de fazer sexo, não tem vontade de trabalhar, etc. Né? Por exemplo, né? Tristeza, timidez, né? Então esta forma ajuda não apenas a pessoa a tomar uma decisão ou a tornar-se decidida, né? Esta forma que eu estou aqui a mostrar, né? T79, Searching Soul, né? Ajuda não só a pessoa a tomar uma decisão ou a tornar-se uma pessoa decidida, mas também a ter força de vontade e energia para fazer o que precisa ser feito até ao fim, né? Portanto, fica aqui a sugestão, né? Entre muitas outras coisas, né? Poderei orientar a pessoa a nível da alimentação, poderei ensinar exercícios para ela fazer em casa, poderei fazer tratamento aqui no consultório, com acupuntura, etc, etc, né? Esta é a mensagem que eu tinha para vos trazer hoje, então tomem boas decisões e concretizem-nas, né? Vejam por favor na descrição do vídeo a próxima formação que eu vou realizar ou os cursos que temos à venda em www.institutonaturmed.com. E qualquer dúvida, qualquer comentário, estejam à vontade, podem falar comigo, tenho aí os meus contactos para falar por telefone ou por e-mail, como quiserem, né? Um grande abraço, Manuel Moreira, até sempre, até o próximo vídeo.